Diz oi, pessoal, Feliz Natal. Diga oi. Todo ano você promete ler mais. A gente vê aquela lista linda, coisa linda de ver aqueles livros catalogados por mês, por assunto, etc. E quando chega no meio do ano, o que restou foi só a culpa de não ter lido quase nada. E se o problema não for você, mas sim o jeito que você está planejando essa leitura? Se você já começou o ano com metas de leitura e terminou frustrado, esse vídeo é para você. Eu vou mostrar por que essas metas de leituras não funcionam e como que você pode criar um plano realista e que de fato você vá conseguir ler mais em 2026. Todo final de ano acontece a mesma coisa. As pessoas começam a planejar o que vão fazer no ano que vem e dentre esses planejamentos há diversas listas. Listas de hábitos, listas de meta e sim, listas de leitura. Então tem aquelas listinhas, 30 livros para ler em 2026, 40 se der, e aí passa janeiro, fevereiro, março, quando você vai ver em junho, você não leu nem metade daquela lista que você fez. Aquela lista então passa a se tornar um enfeite bonito que te gera culpa. Você olha para aquilo ali que você planejou e você fala, caramba, eu não consigo, não sou uma pessoa planejada, não sou uma pessoa que tem tempo, não sou uma pessoa capaz de ler todos os dias, e isso vai gerando esse sentimento horrível de culpa. E aqui eu quero ser bem direta e bem sincera com você. O problema não é você, o problema é esse tipo de planejamento que de fato, cada vez que você faz, vai sim te gerar culpa. Eu já falei aqui no canal que existe uma obsessão por quantidade. Quanto mais livros lidos, melhor e etc e tal. Mas na verdade a quantidade é uma consequência de uma leitura que faz jus à atenção, ou seja, você está sim prestando atenção naquele livro. Por você estar prestando atenção e ter entrado no estado de flow, sua leitura pode vir a ser mais rápida. E aí você entendendo, compreendendo melhor, você vai avançar nesse livro, terminá-lo e começar o próximo com qualidade. Ninguém sustenta uma leitura por 12 meses porque no dia 31 de dezembro decidiu que aquele ano vai ser o ano que vai ler todos os meses. Não é assim que funciona. Funciona a partir do momento que você decide, dentro da sua vida real, com cansaço, trabalho, academia, filhos, família, dentro desse espectro que é a sua vida real, você decide arrumar um tempo para leitura. Ana, como? É muito difícil? Sim, pode ser que seja difícil, mas não é impossível, não é impossível. A partir do momento que você analisa a sua rotina, vê o tempo que você está mais disposto, vê o tempo que você tem mais tempo, nem que sejam 10 ou 15 minutos, você começa a inserir outras atividades, dentre as quais a leitura, que você pode realizar nesse tempinho. Ou seja, se você quer ler mais em 2026, esquece a quantidade. A pergunta não é quantos livros você vai ler em 2026. A pergunta que você tem que se fazer é quanto tempo real e concreto eu tenho para ler na minha rotina. E aqui eu não estou falando de um tempo ideal, de um tempo quando você estiver iluminado e super inspirado para ler. Eu estou falando daquele tempo que você tem entre o trabalho e a academia, entre o trabalho e o outro trabalho, entre o trabalho e cuidar do seu filho. Esses pequenos tempos que você pode aproveitar. E é claro que, nossa, Ana, eu não vou descansar, eu não vou mexer nas redes sociais, eu não vou ter preguiça. Sim, você vai ter preguiça. Mas afinal, como que você vai querer inserir o hábito da leitura se você não consegue revisitar esses lugares e entender quando é que você pode começar a se esforçar para inserir esse hábito? Porque afinal de contas, gente, a leitura, ela não é uma atividade fácil. Nem sempre a leitura é uma atividade fácil ou prazerosa. Se você está ali para aprender uma habilidade, se você está ali para entender, quem sabe, um tratado filosófico, você vai encontrar dificuldade. Então é por isso que você precisa analisar o seu tempo, o seu porquê, por que você quer ler, você quer entender tal assunto, você quer se distrair. Tudo isso faz com que você escolha leituras melhores. O que eu quero dizer é que a leitura não é algo abstrato, é uma gestão de tempo. É aquele tempo que você vai ter para se dedicar a alguma coisa que necessita da sua atenção. Então, se você não tem blocos minimamente estáveis, você não vai ter um controle de como está a sua leitura. Ler 20 minutos por dia é muito melhor do que você se planejar para ler 2 horas e não conseguir fazer isso. 20 minutos por dia, todos os dias, você vai conseguir ter constância. O segundo erro clássico é planejar ler títulos demais. Você simplesmente colocou todos os livros que você viu que você quer ler para ler em um único ano. Você colocou junto livros que exigem níveis de maturidade diferentes, níveis de conhecimento diferentes, até mesmo níveis de atenção diferentes. E esse tipo de lista bagunçada
vai fazer com que você tenha o paradoxo da escolha. Você tem infinitas escolhas e você não sabe o que escolher, porque são muitas coisas que você pode escolher. Então, quando você finalmente arruma tempo para ler, o tempo que você tinha para ler, você está escolhendo um livro na estante. E aí você tem tantas opções, são tantas possibilidades, que você não sabe qual é que você quer. Se você quer um terror, se você quer um romance, se você quer um livro difícil, se você quer um livro fácil, se você quer um livro de tratado filosófico, se você quer um romance italiano do século XIX. Quando você se dá conta, o tempo acabou, alguém te chamou, seu filho te chamou e você não leu nada. Por isso que quando se trata de planejamento de leitura, eu gosto muito de ir para eixos temáticos. Isso não quer dizer que em um ano eu só vá ler livros de terror ou só livros de romance. Não, não é isso. Significa que eu sei onde eu tô, então eu peguei e comecei lá em janeiro com um livro de terror, mas aí agora eu quero ir para um livro de romance. Eu tenho a noção exata do que eu precisava ter aqui, então de atenção, de tempo, de conhecimentos, e para onde eu tô indo e do que eu preciso ter para conhecer ou para ir com tranquilidade para esse livro. Então, por eixos temáticos, você tem mais segurança do que você está fazendo, né, de quais movimentos você tem e quais movimentos você vai querer ler e etc. Com essa organização em eixos, eu sinto que a minha leitura fica menos cansada. Então, se aqui eu comecei com um livro difícil, com um livro complexo, a minha próxima leitura precisa necessariamente ser uma leitura um pouco mais leve para que eu recupere o fôlego e também a minha saúde mental, se for o caso, para enfrentar um outro livro mais complexo e assim por diante. Então, é como se fosse uma onda, né? Tipo assim, livros mais difíceis, livros mais tranquilos, livros mais difíceis, livros mais tranquilos, para que eu tenha um ritmo de leitura. Mas esse é o meu ritmo de leitura. Você tem que encontrar o seu. Se for igual ao meu, ótimo, e a gente pode conversar sobre isso. Se for diferente, ótimo também, porque cada um tem o seu ritmo de leitura. Aqui nesse ponto, você precisa ter uma coisa muito clara na sua mente. Eixo de leitura não é obrigação, não quer dizer que você está aqui e que você necessariamente tem que ir para o romance, etc. Você pode navegar. O eixo é como se fosse um mapa, uma bússola que vai te dar um pouco mais de compreensão e um pouco mais de segurança para você navegar na sua lista de leitura. O aspecto interessante que eu já trouxe aqui no canal é que não necessariamente você vai terminar todo o livro que você começou. Imagine que você escolher ler um livro e você colocou lá uma maior vontade de ler aquele livro. Chegou ali na metade do livro, você fala assim, cara, tô achando esse livro muito chato, não tô me conectando, tô sentindo que a minha leitura tá arrastada, o que é que eu faço? Você vai parar de ler esse livro. Você pode até se esforçar um pouco mais. Eu já tive vezes, né, já aconteceu comigo de eu me esforçar um pouquinho mais para tentar ler o livro, mas não rolou e eu abandonei e fui para a próxima leitura. Isso não é um atestado de fracasso. É um atestado de que você sabe dominar o seu tempo e sabe a hora de parar. A hora quando uma leitura não funcionou para você. Uma leitura pode funcionar para mim e não pode funcionar para você. E é completamente normal, gente. Eu fico impressionada quando as pessoas dizem que, nossa, mas esse livro todo mundo gostou. Cara, sua mãe já lhe dizia, você não é todo mundo, brother. Tudo certo. E não quer dizer que aqui em 2025 esse livro não funcionou e não vai funcionar o resto da sua vida, não. Pode ser que daqui a 2, 3 anos você leia e você fala assim, putz, agora eu entendi o que faltava para eu achar esse livro genial, para eu achar esse livro legal, para achar esse livro uma merda também. Talvez até aqui você esteja pensando, nossa, Ana, eu já fiz tudo o que você falou. Cada coisinha aí que você falou eu já fiz e não deu certo. Mas aí eu acho que tem um ponto que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu acho que eu falei pouco. Estrutura. Estrutura externa mesmo, tá? Estrutura física. Quando você pega e tá lendo com isso aqui perto, você tá lendo com qualquer coisa que te distraia, a chance de você se distrair e olhar, nem que seja uma notificação, sei lá, de SMS, isso vai atrapalhar a sua leitura. Você ficar 10 minutos sem o seu celular, 10 minutos num quarto com poucos estímulos, com uma luz certa, você vai achar uma bobeira isso que eu tô falando, mas realmente é um outro panorama. Quando você se concentra e tem um ambiente que te ajuda a se concentrar, a sua leitura fica muito mais atenciosa, né? O que eu quero dizer com atenciosa? Você está prestando atenção no que você está lendo. Você está vivendo o que você está lendo, conseguindo imaginar o que você está lendo. Pense aí comigo, se você decidir ir para academia, se você decidir, sei lá, lutar Krav Maga, você tem um horário. Naquele horário você vai estar 100% concentrado, porque se você estiver com o celular, provavelmente você vai tomar um chute na cabeça, ou deixar algum peso cair, ou atrapalhar o treino de outra pessoa, já que você vai estar no celular, enfim, fazendo qualquer outra coisa que não seja levantar o peso.
Então perceba que você tem horário e você tem compromisso. Por que que com a leitura seria diferente? Por que que ler com celular pode ser considerado normal? Porque ler com a televisão ligada pode ser considerado normal? Porque ler com barulho externo, salvo que seja aí um ruído branco, uma música clássica, pode ser considerado normal? Você precisa criar um ambiente, assim como você cria um ambiente para ir para academia. No caso, você imerge naquele ambiente, você imerge no ambiente do Krav Maga, você imerge no ambiente do crochê, você imerge no ambiente de um grupo de leitura. Quando eu estou dando aula no meu clube de leitura, o celular fica no silencioso. Não me interessa quem está mandando mensagem, só se for o meu copywriter para avisar que eu esqueci de avisar alguma coisa para os alunos. Mas entenda que eu crio um ambiente para que o aluno fique também com atenção plena na aula, para que ele aproveite e eu também aproveite o tempo com ele. É por isso que clubes de leitura funcionam muito bem. No Clube de Leituras em Série a gente não tem essa cobrança do livro do mês, não existe isso. Mas existe aulas, existe contexto, existem discussões que vão te motivar a ler mais. Um exemplo disso, uma aluna, que é a Roberta, a gente estava lendo A Amiga Genial, na segunda temporada do clube, que foram os autores contemporâneos. A gente leu o primeiro livro da Amiga Genial, mas por causa das aulas, do contexto, enfim, da gente conversando, ela decidiu ler a tetralogia inteira, chegando até o final. E não porque eu cobrei dela fazer isso, não porque eu disse que era necessário ler toda a tetralogia, mas porque ela entendeu, através do contexto, que era muito interessante e decidiu ler. Então, um clube de leitura, ele pode te dar um eixo temático, ele pode te dar artifícios os quais você vai aproveitar para se sentir motivado. Não só porque vai existir um grupo exclusivo para você conversar, mas porque você vai ter acesso às aulas e essas aulas vão te dar mais conhecimento para você ir com mais fluidez na leitura. No final das contas, planejar uma leitura não significa planejar números. Você não está dizendo que você vai ler 1000 livros no final do ano. Você está dizendo que você vai criar um ambiente o qual você vai ter tempo de qualidade para realizar uma tarefa. E essa forma é possível, é imperfeita e está em contínua evolução. É o seu tempo, é a sua vida. Não é vidinha de Instagram, não é nada perfeito. É a vida real. E quando eu entendi isso e quando você entender isso, você vai sim ler mais livros, porque você vai entender que no dia que você estiver extremamente cansado, que você não consegue nem ficar de olho aberto direito, não vai ser o dia que você vai ler um livro. O outro dia, aí sim, descansada, com o cérebro ok, você vai conseguir aproveitar melhor a leitura. Então, sem neuras, sem produtividade tóxica, comece o seu 2026 da melhor forma, planejando a sua leitura com tranquilidade e respeitando o seu tempo e a sua vida. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de conferir esse videozinho aqui, em que eu falo que a vida é curta demais para ler livro ruim. E eu te vejo no próximo vídeo.